a primeira questão é por que as pessoas pensam que é difícil evoluir depois de adulto. E isso, na verdade, é um mito, né? É uma crença popular, praticamente, que depois de adulto você não consegue evoluir tanto. Isso é um mito porque não é verdade. Tem alguns fatores que fazem as pessoas acreditarem nisso, mas não é verdade. Esse mito ele é causado principalmente pelas limitações dos outros. Então, um jogador, ele não joga tão bem tênis. Ele fala, mas eu já sou adulto, não consigo evoluir tanto. E, na verdade, isso é uma desculpa, né? Ele não consegue evoluir porque ele não se dedica o suficiente. Essa é a grande verdade. Então, na verdade, a impressão que a gente tem que os atletas mais jovens, né, as crianças ou os atletas infanto-juvenis evoluem mais, na verdade, é porque eles acabam se dedicando mais, eles dedicam mais tempo a isso. Eles têm mais horas livres, mais horas disponíveis, conseguem treinar um volume maior e com isso eles acabam evoluindo mais. Mas não pela idade e sim pela dedicação. É lógico que um senhor que já tem ali seus 50, 55, 60 anos, ele não vai ter algumas limitações físicas que vão prejudicar um pouco o desenvolvimento dele. Então, ele vai evoluir, mas fisicamente ele vai acabar não evoluindo tão rapidamente. Mas, tecnicamente, ele pode continuar evoluindo desde que ele se dedique, né? Não tem milagre no tênis. Então, basicamente, é um mito do que os adultos não podem evoluir. E qual que é a diferença, assim, entre eu começar cedo no tênis, começar quando eu sou jovem? Pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos no YouTube, no Instagram. Qual que é a diferença entre eu começar mais cedo e começar depois de adulto? E, na verdade, a grande diferença é o número de horas que eu vou poder dedicar a essa atividade. Um jovem, por exemplo, que tem escola de manhã, ele tem a tarde e a noite, durante a semana, livre para poder jogar, para poder treinar. Finais de semana, ele não tem compromissos, normalmente. Então, ele vai acabar conseguindo treinar mais. Então, isso vai ajudar ele a evoluir. É lógico que existem fases sensíveis de desenvolvimento, então fases onde o desenvolvimento de coordenação é um pouco maior, o corpo está preparado para isso, para se desenvolver, por exemplo, desenvolver a coordenação, desenvolver a força, desenvolver a velocidade. E normalmente essas fases sensíveis se dão durante a infância e a adolescência. Mas também, ao mesmo tempo, os adultos eles têm uma facilidade, caso eles se dediquem o suficiente para isso, eles têm uma facilidade para um ganho de força e um ganho de potência muito maior. Então, fisicamente, a evolução de um adulto ela é mais rápida até mesmo do que um atleta infanto-juvenil ou uma criança, porque fisicamente ele já está pronto, a evolução dele acaba sendo uma velocidade maior. Tá? E tudo cai, e a diferença, assim, normalmente, entre um jovem e um adulto, normalmente é a dedicação. Os jovens, normalmente, eles têm a ilusão, o sonho, o objetivo de se tornarem tenistas profissionais, muitas vezes. É bem comum. Então, e um adulto, às vezes, ele joga 1 horinha, 2 horinhas por semana, mais como um hobby, como uma atividade ali para desestressar ou para manter a saúde, né? Então, acaba que os jovens acabam se dedicando um pouco mais e, com isso, a impressão que a gente tem é que a evolução deles é maior. Mas isso se dá pelo número de horas e pela dedicação e não somente pela idade. Tá? E em quais aspectos um adulto, ou que eu comecei, uma pessoa que começou a jogar depois de adulta, ela pode evoluir? E, basicamente, ela pode evoluir em todos os aspectos. A gente tem 4 pilares, a parte técnica, tática, física e mental. Tá? Então, em todos esses 4 pilares, mesmo uma pessoa começando depois de adulta, ela pode evoluir. Ela pode evoluir tecnicamente, ela pode evoluir taticamente, ela pode evoluir fisicamente e ela pode evoluir muito mentalmente. Então, em todas, a gente tem 4 frentes para a evolução, independente da idade que a gente tenha, se a gente é jovem ou se a gente é um pouco mais velho. Tá? Então, essa evolução, quando a gente percebe isso, isso abre uma oportunidade para que a gente, como adulto, consiga evoluir mais.
se lesione menos e consiga aproveitar, divertir muito mais jogando tênis, ganhar mais jogos de tênis. Quando eu tenho essa mentalidade de crescimento, que não uma mentalidade fixa, que fala, eu sou adulto e não consigo jogar, mas as pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, de trabalho, de evolução, normalmente elas seguem evoluindo. Tenho, assim, já vi diversos casos de alunos meus e também não alunos que começaram depois de velho e seguem evoluindo até hoje, e hoje jogam muito melhor do que jogavam há alguns anos atrás, ganham muito mais partidas, jogam categorias mais difíceis, mais categorias superiores. E então, na verdade, quanto mais você evoluir, mais você vai acabar se divertindo no tênis e menos você vai se lesionar. Se você melhorar a sua técnica e aprender a controlar as cargas, um pouquinho as cargas de treino, você vai acabar se lesionando menos. Então, e por que é importante? Eu comecei depois de velho, jogo como hobby, né? Velho no bom sentido, comecei depois de adulto e jogo tênis como hobby. Então, por que é importante eu tentar evoluir no tênis? E a verdade é que é para a gente se manter em movimento, ter desafios. O tênis é como a vida. Se a gente acaba acomodando e para num lugar, deixa de treinar, a gente acaba desanimando. E quando a gente tem desafios, a gente se mantém em movimento, tenta melhorar, e isso acaba fazendo com que o tênis fique melhor. A gente sempre tem desafios, sempre consegue se manter em movimento, acaba se divertindo mais e, consequentemente, também se lesiona menos. Isso é uma coisa importantíssima de se falar, que normalmente os tenistas amadores que jogam tecnicamente um pouco melhor, eles acabam se lesionando menos do que os jogadores que são inferiores tecnicamente.